a minha triste experiência de ficar doente em Portugal. Ai, gente, terrível. Vocês me desculpam estar com a vozinha assim, que ainda tô meio, na virose, então vão perdoando aí e deixa eu contar minha experiência pra vocês. Mais ou menos uns 3 dias, eu peguei uma virose muito forte mesmo. E foi mesmo aquelas viroses de deixar seu corpo todo dolorido, de te deixar de cama, literalmente de cama, né? E como vocês sabem, aqui em Portugal, a gente não consegue comprar certos tipos de remédio sem receita. Então, eu teria que passar pelo médico, né? Pra conseguir que o médico me passasse algumas receitas de alguns remédios um pouco mais fortes para me conseguir, comprar na farmácia. Então, o que acontece? Eu tava muito mal e eu já tive uma experiência aqui de ir para as urgências, né? O meu esposo, ele teve uma crise alérgica, uma picada de percevejo, essas coisas, e a gente parou no hospital. Então, assim, foi terrível, foi uma experiência muito ruim. A gente passou 9 horas de espera para triagem, para depois dessas 9 horas a gente mesmo assim não foi atendido, porque disse que não era uma situação urgente. Até então a gente não sabia o que era, ele só tava com o corpo muito cheio de picada e tava tendo alguns sintomas assim bem preocupantes. Então eles disseram que não era urgência, não era lidado como urgência, então não ia botar como urgência porque não era uma coisa urgente. E aí foram ali aquele tempo todo de espera e não fomos atendidos. Então foi aquela experiência terrível mesmo. Então eu não queria passar por essa experiência de forma alguma mais uma vez. E a gente aqui, tanto eu quanto ele, a gente tem um número de utente, que é o que a gente consegue fazer através das consultas públicas, conseguir essas consultas. E aí, a gente que tá nessa região aqui, não temos médico de família, porque todo mundo sabe que Portugal tá passando por uma crise muito grande também nessa questão de hospital, de médico. Tem pouco médico pra muita gente, Então, a gente não tem médico de família. Eles têm uma espécie de um posto que atende todos os imigrantes que não têm médico de família. Então, gente, é uma luta. E eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde desde o início que eu cheguei em Portugal, porque eu fiquei com muito medo de acontecer qualquer coisa, eu sou casada, poderia acontecer uma gravidez. Eu pensava só nisso. Senhor, assim, se acontecer de ter uma gravidez, algo assim, o que eu vou fazer com essa falta de médico, Como é que eu vou fazer? Então, o meu plano de saúde, eu pensava só na pior das piores hipóteses, Eu queria ter um plano de saúde para ter ali pelo menos uma situação de dizer assim, não, calma, se acontecer, a gente não tá tão mal assim, porque a gente tem um plano de saúde, e o plano de saúde vai fazer com que pelo menos a gente tenha abatimento e algumas consultas médicas, Porque não vai ter nada de graça, mas vai ter ali um desconto. Então, gente, olha, eu vou falar pra vocês, que sufoco, que luta, uma luta muito grande. Não consegui marcar consulta pra já, em médico particular, não consegui pra já. Até tinha, só que tinha só depois de 3 dias, olha, foi uma luta, não consegui marcar pelo plano, E não queria ter que ir pro público para ter que passar todo o sofrimento e ter a possibilidade ainda de não ser atendido, porque uma virose talvez não seja urgente, Tem pessoas lá que tá com problemas piores que o meu, que é uma virose. Só que foi muito preocupante, porque foi uma virose muito forte mesmo. Eu nunca senti isso, de ter dores musculares, de ter diarreia, de você ficar literalmente sem fome, febre muito alta, as dores musculares era tão forte, ao ponto de você não conseguir se erguer assim, normalmente, porque doía muito a coluna,
E não é Covid, já foi descartada essa hipótese de ser Covid, né? Graças ao teste da farmácia. Então, assim, foi muito ruim, porque os remédios que eu consegui comprar foram os remédios da farmácia, e os remédios da farmácia, eles são mais fracos, né? Infelizmente, é como a própria farmacêutica falou, né? Para você ter um remédio que ele tenha uma eficácia mais rápida, um remédio mais forte, tem que ter a receita do médico. Sem receita do médico não te vendem, né? Pelo menos aqui na minha região, porque eu já fiz um vídeo sobre isso na minha rede vizinha, falando sobre remédios, né, que não vendem sem receita, e eu vi que várias pessoas comentaram e falaram: ah, na minha região vende, eu compro e tal. Então, assim, pelo menos aqui nas duas farmácias que tem na minha região não vendem de forma alguma. Na verdade, elas são mais 5 atendentes, elas não dão nem muita bola, a verdade é essa. Então, assim, foram momentos muito ruins mesmo. Eu tive que meio que tentar me curar com coisas naturais, vitamina C, tentar aumentar a imunidade, porque os remédios muito fracos, antibióticos muito fracos, a garganta não descia nada, literalmente nada. E assim, eu vi falar que tava tendo uma virose assim, mas era em crianças, né? E eu fiquei imaginando, meu Deus, se uma criança pega uma virose dessa como eu, imagino o sofrimento, né? Porque foi uma coisa assim bem terrível mesmo. Então, a conclusão que eu tenho sobre ficar doente aqui em Portugal, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu falo sempre, vocês estão vindo, se puder, se você já tem algum problema de saúde, né, se você puder fazer seu planozinho, porque mesmo com plano de saúde, você vê que eu acabei tendo um perrenguezinho, porque eu não achei médico pra já, achei médico com 2, 3 dias depois, né, talvez se eu fosse num hospital, como já me falaram depois, olha, vai no hospital privado, se você for no hospital privado, eles te atendem, você vai pagar mais caro, né, mas pelo menos vai ser atendida. E eu fiquei meio traumatizada com essa situação de hospital aqui, então não quis ir, pra honra e glória do Senhor. No outro dia eu vi que tava melhorando um pouquinho, em pouquinho foi melhorando, né? Então, assim, no terceiro dia, mais ou menos, eu acho que eu consegui trabalhar assim, mesmo me arrastando, com máscara, tudo direitinho, eu ainda consegui trabalhar, mas desculpa, mas foi terrível, foram momentos terríveis. E para as pessoas que vêm, né, principalmente com as pessoas que vêm com criança, gente, que isso fica como um alerta para vocês chegarem aqui, correr atrás da documentação, correr atrás de um plano de saúde logo para o seu filho, para você que tem um problema de saúde mais grave, porque do mesmo jeito que uma pessoa que foi suave conseguiu, né, passou por um perrengue, imagina uma pessoa que tem uma debilidade maior na saúde, como seria, né? Então, isso é muito ruim. E fora que o povo já vai logo cogitando que é Covid, já queria logo cogitar, é Covid. Então, querendo meio que descartar a possibilidade da virose, e é uma virose muito forte. Algumas colegas do trabalho que moram aqui há muitos anos dizem que vai muito de época, mas sempre tem de época em época, dá essa virose aqui, principalmente quando tá saindo do verão para entrar no outono, fazendo ali aquela mistura. Então, assim, é um pouco complicado, e eu gosto de alertar vocês que por mais que soe para muitos que, tá falando mal de Portugal, não é falar mal de Portugal, não estou falando mal de Portugal, mas eu preciso alertar as pessoas que estão vindo para Portugal, que às vezes que não tem muita informação, principalmente pessoas que tá vindo com criança, pessoas que tá vindo com família, não tem muita informação. Então imagina, você sabendo de uma informação dessa, eu tenho certeza que você já vai se preparar, você já vai chegar aqui, você já vai se organizar, você já vai deixar ali tudo do seu filho organizado, até porque criança, ele já tá ali mais frágil, né, gente? Ele vai pra escola, né, vai pra escolinha.
chega lá, vai ter contato com as outras crianças, então é meio complicado. Eu tenho colegas aqui que no início a filha ficava uma semana boa em casa, outra semana doente, uma semana boa em casa, outra semana doente. Então assim, para ela foi momentos terríveis mesmo, também por essa questão da criancinha dela tá na escola e acaba tá ali convivendo com os outros, é menorzinha, 2 anos, tá ali convivendo com os outros, então acaba, infelizmente, é normal, coisa de criança, né? Acaba pegando uma virosezinha, uma gripe, uma coisa ou outra. Então que esse vídeo seja mais um vídeo que venha servir de alerta para vocês, que vocês não deixem de pegar essa dica do seu planozinho de saúde, de se organizar, porque isso é muito importante, vai ser menos doloroso nessa sua jornada, na nossa nova jornada de imigrante, que não é fácil. Então, quanto mais dica para fazer com que a gente esteja com tudo certo, tudo organizado, melhor. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!